Hebreus capítulo 2, versículo 3, diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Só até aí. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Esse é um texto que já preguei várias vezes de forma evangelística. O autor de Hebreus está dizendo aqui como que uma pessoa vai poder ser livre do inferno, como ela vai poder ser liberta da condenação, se ela não prestar atenção a uma tão grande salvação. Mas a gente também tem que aplicar esse texto para a gente, não em forma de escapar, porque louvado seja Deus, já escapamos, mas como nós poderemos ter uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida radiante, uma vida vitoriosa, se não atentarmos para essa tão grande salvação. Então não é só o ímpio que tem que atentar para a tão grande salvação. Nós também, como cristãos, temos que prestar atenção nessa tão grande salvação. E nós temos, irmãos, que entender, pelo menos tentar entender, porque vai além do nosso alcance, a grandeza da salvação que nós recebemos. Nós temos que medir de duas formas. Foi um grande deslocamento que houve na nossa vida. Então a gente tem que entender o poço, o abismo em que nós estávamos e a altura que nós fomos elevados. Aí você vê que movimento enorme que houve na nossa alma e em todo o nosso ser quando a salvação chegou à nossa vida. Nós estávamos no poço, no abismo, atolado na lama, nas trevas, na escuridão, na situação mais baixa e inalcançável que você possa imaginar. E o Senhor mergulhou lá no nosso abismo, no nosso poço, na nossa lama, e com mão forte nos tirou desse abismo, dessa lama, desse poço, e nos levou a tão grande altura que diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Essa é a salvação. Então, para você entender a grandeza da salvação, você tem que analisar o poço que você foi tirado, o abismo que você foi arrancado e a posição com que você foi colocado. Se você não vir desse modo, você não vai entender, você vai achar que a salvação é algo trivial. Você não vai perceber que a salvação é uma tão grande salvação. Por quê? As pessoas têm o mal de achar que não estavam num poço tão fundo e que também Deus não as elevou tanto assim, o que não é verdade. Nós estávamos na mais baixa posição possível e fomos elevados à mais alta posição possível. E nós temos feito isso, irmão, meditado nessa salvação, para que a gente entenda isso, porque o quanto nós valorizarmos essa salvação é a medida que nós vamos ser felizes. Irmão, entenda isso. Isso é a essência do cristianismo que muitas vezes tem sido esquecida na nossa época. Você não deve basear sua felicidade no dinheiro que você tem na sua conta bancária, no seu casamento, nos seus filhos, na sua saúde, nas suas circunstâncias. Tudo isso pode nos alegrar. Claro, é lícito que a gente se alegre nisso tudo, mas não aquela alegria dependente. A nossa alegria, a base de toda a nossa alegria deve vir do Senhor e do que Ele fez por nós, porque aí quando faltar o dinheiro, quando o casamento estiver em crise, quando faltar a saúde, quando faltarem os filhos, ainda assim você se alegrará no Senhor, como está escrito lá em Abacuque 3, né? Ainda que a figueira não dê seus frutos, o fruto da oliveira minta, não haja vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha
salvação. Então é importante você analisar biblicamente, teologicamente, o que é a salvação. Por quê? Porque, irmão, muitas vezes a gente não está vivenciando isso. Eu louvo a Deus que eu sei que muita gente está vivenciando isso agora, graças a Deus. Mas tem alguns momentos que a gente perde isso, porque os problemas, as dificuldades, e a gente tem que olhar biblicamente para a nossa salvação. A gente não tem que olhar só a nossa experiência, porque a nossa experiência às vezes falha. Nós não temos... por exemplo, você acorda de manhã triste? Eu acho que eu estou perdido, eu não vou para o céu, porque hoje eu estou triste, porque eu cometi determinado erro, então parece que o arrebatamento aconteceu e eu fiquei para trás. Mas isso é verdade? Não é. Você continua salvo. E mesmo que você desvalorize a profundidade e a grandeza da salvação, a verdade é que ela é grande, ela é profunda. Então aprenda a analisar pela Bíblia, não pela tua experiência, pela Bíblia. Aí sabe o que vai acontecer? Se você analisar pela Bíblia, entender esse fato, a tua experiência vai ser renovada. A tua renovação, a tua confiança, a tua experiência não deve vir do teu sentimento, mas deve vir da palavra. E aí você, confiando na palavra, aprendendo a palavra, aceitando a palavra, a tua experiência vai concordar com a palavra. Então a gente tem meditado na grandeza da salvação e vamos continuar Efésios capítulo 2 agora. A gente leu na semana passada, no versículo 2 a 6, mas vamos ler agora o versículo 11, Efésios 2, 11. Irmãos, as cartas dos apóstolos, muitas vezes os irmãos negligenciam as cartas. Leem Salmos, leem Provérbios, leem os Evangelhos, mas vocês não sabem que nas cartas dos apóstolos está a nata da verdade cristã. Se tem um lugar onde a verdade está sendo assim abundante, é nas cartas dos apóstolos. Em lugar mais nenhum está tão concentrada a verdade do que nas cartas dos apóstolos. Veja só, cada palavra é importantíssima. Então veja a grandeza da nossa salvação. Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo. O apóstolo sempre faz isso. Irmãos, lembrem-se. A gente precisa estar sempre lembrando do que aconteceu, da transformação, do que a gente era, do que a gente é hoje. Você quer um segredo? Você acorda de manhã meio derrotado, fracassado, sem muita experiência com Deus, sem muita vitória na oração, aí você diz assim, rapaz, eu acho que eu não sou salvo não. Sabe o que você faz? Não olha para o agora, olha para o passado, olha para o que você era e faça a comparação. Aí você vai ver o que foi feito na sua vida. Então, versículo 11, portanto lembrai-vos de que vós, noutro tempo, graças a Deus não é mais esse tempo, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de homens. O que Paulo está falando é o seguinte, eles eram gentios, e os gentios eram marginalizados pelos judeus. Você pode ler na Bíblia, no Velho Testamento, o que não era judeu era chamado de incircunciso. Esse incircunciso, e eles eram desprezados, os gentios, por não terem passado pela circuncisão. Vocês sabem o que é a circuncisão. O judeu confiava na circuncisão, assim como, por exemplo, hoje o católico confia no seu batismo. Não, eu fui batizado, então eles achavam, eu fui circuncidado, então eu faço parte do povo de Deus. Mas vocês não faziam parte, vocês eram estrangeiros, vocês eram gentios, vocês eram chamados de cães, vocês eram incircuncisos. Lembra quando Davi falou assim sobre Golias? Quem é esse incircunciso para desafiar o exército de Deus? Então, eles eram desprezados, eram marginalizados. Agora olha
o verso 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, olha a situação, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Isso era o que a gente era, irmão. Olha que texto trágico. Nós, eu e você, estávamos sem Cristo. Estar sem Cristo é o quê? Estar sem Salvador, sem salvação. Estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, quer dizer, não pertencíamos à igreja. Estávamos fora da igreja. A igreja é o povo de Deus, povo salvo. Estranhos aos concertos da promessa. Concerto com C é sinônimo de aliança, pacto. Então nós éramos estranhos às alianças da promessa, quer dizer, nós estávamos fora de qualquer promessa de Deus. Não havia nenhuma aliança de Deus com a gente, nem da gente com Deus. A gente era sem nenhuma aliança com Deus. E continuando aqui, ele fala, não tendo esperança. Nós não tínhamos esperança nenhuma. O ímpio não tem esperança nenhuma. Aquele que não tem Cristo, o seu destino é a condenação eterna. Não há nenhuma esperança fora de Cristo. E a gente não tinha esperança nenhuma. E ele diz, e a gente também era sem Deus. Sem Deus. Deus não fazia parte da nossa vida. E a gente não o conhecia. E para terminar a tragédia, no mundo. A gente estava no mundo e o mundo jaz no maligno. Então a gente estava na pior situação que uma pessoa pode estar. Muitas pessoas não passaram por isso, não passaram pela regeneração. Então elas avaliam a questão da salvação como se fosse assim, agora eu faço parte da igreja, agora eu sou membro da igreja, como se fosse só isso. Eu era uma pessoa, eu vivia a minha vida, mas agora eu achei melhor ir para a igreja, e eu agora faço parte da igreja. Não. Cada um de nós estava sem Cristo, sem esperança, sem Deus e no mundo. Sem aliança, sem promessa, estávamos totalmente perdidos. E é importante a gente entender isso. Como eu falei, mas eu não sentia que era assim. Bom, se você não sentia, há uma suspeita que paira sobre a sua vida, porque todo aquele que foi regenerado sentiu a sua situação. Mas eu não senti com tanta profundidade. Aí tudo bem, não sentiu com tanta profundidade, mas a palavra está dizendo aqui. Então você tem que aceitar a palavra. Essa é a situação do ser humano. Mas eu vejo o pessoal aí se divertindo, brincando. Novamente eu te falo, meu irmão, se concentra na palavra. O mundo é uma ilusão. As pessoas estão divertindo, estão brincando, estão indo para Maracanã, estão indo para farra, para o funk, para a festa, se alegrando. Mas tudo isso é ilusão. É ilusão. A real condição do ser humano é essa. Separado de Deus, morto, sem esperança, no mundo perdido. E assim a gente estava. Mas olha o verso 13, olha o que é salvação. Mas agora, então lembra que no outro tempo, mas agora, olha o mais aí de novo. Bendito seja Deus por esse mais. Mais é uma conjunção adversativa que mostra sentido contrário. Então você era, mas não é mais, mudou. Mas agora, no outro tempo, estávamos assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Isso é salvação. Nós estávamos longe, afastados, alienados, mas por Cristo, pelo sangue dele, hoje nós estamos perto. Isso é salvação, irmão. É por isso que eu digo para você, irmão, vou falar de novo, parece que eu estou me repetindo, mas isso é importante. Medita na palavra. Satanás vai dizer que você está longe, o teu pecado vai dizer que você está longe, você vai estar desanimado achando que está longe, mas você não está longe, você está perto. O sangue de Jesus foi derramado por você, o véu foi rasgado, você tem acesso à glória de Deus, você está perto, você foi aproximado, você foi recebido.
Você está perto, hoje você tem acesso a Deus todo o tempo, toda hora, a qualquer momento que você quiser buscar o Senhor, Ele te ouve na hora, nada impede mais, o véu foi rasgado, nada impede o teu acesso, você não precisa do pastor orar por você, você pode pedir oração para o pastor, não tem problema, mas você não necessita da oração do pastor, nem da oração do irmão, nem da oração de ninguém, você pode entrar na presença do Pai, você foi aproximado pelo sangue de Jesus, você está perto, irmão, você está perto de Deus, Deus está perto de você, acabou a alienação. Satanás vive tentando mentir para a gente, dizer para o crente, você está longe, você está longe, não está, você está perto, e o Senhor está perto de você, pelo sangue, pela morte de Cristo na cruz, não por mérito, não por nada em nós. Isso é salvação. Veja o versículo 19. Fala a mesma coisa. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então você não é mais um estrangeiro, você não é um forasteiro, você não é um estranho, você agora é um santo. E você é um cidadão do reino de Deus e um membro da família de Deus. E também uma pedra do edifício de Deus, versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então são três coisas que Paulo fala. Olha, você é cidadão do reino de Deus, você é membro da família de Deus e você é uma pedra no templo de Deus. Três ilustrações para dizer que você agora, na salvação, você agora está no Senhor e o Senhor está em você. Você não é mais um estranho, você não é um forasteiro, você faz parte do reino, você faz parte da família. Você é um tijolo no templo do Senhor. Isso é a salvação. Agora veja em Efésios capítulo 5, versículo 8, a grandeza da nossa salvação. Efésios 5, 8. Porque noutro tempo, mesma expressão de novo, né? Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então olha como Paulo ilustra a salvação. Vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. E a gente vai ver um texto que vai ainda apoiar isso mais ainda. Irmão, todas as referências à salvação, elas mostram uma coisa: a salvação causa uma transformação muito grande, tanto na posição da pessoa, que nós vamos ver agora, quanto no interior da pessoa. Você reconhece que você era trevas? Isso é um sinal, uma evidência da salvação. Você reconhece que houve um tempo em que você era trevas, que você estava nas trevas, que você estava na cegueira, que você estava no pecado, que você estava na maldade, que você estava enganado, e você sente que agora você está na luz, agora você está na verdade, agora você está no bem. Isso é salvação. Era trevas, agora é luz. Agora nota uma coisa: para Deus é preto e branco, não tem cinza. O que eu quero dizer? Trevas e luz. Não tem nada entre essas duas posições. Ou você está totalmente no escuro ou totalmente na luz. Não há uma posição no meio, não há uma neutralidade. Nesse momento aqui, cada um de nós ou está salvo ou está perdido. Sabia disso? Não há um meio termo. Não há uma condição intermediária. Eu não estou salvo, mas também não estou perdido. Não existe isso. Cada um de nós aqui ou está salvo ou está perdido.
Ou está indo para a glória, ou está indo para o inferno. Ou está nas trevas, ou está na luz. Então a salvação é isso. Vocês estavam nas trevas, agora estão na luz. É o que vai ser apoiado pelo texto que nós vamos ver. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 12 a 14. Irmão, que salvação nos foi dada. Agora o grande problema é, por nós não lermos a Bíblia, por nós não estudarmos a Bíblia, não meditarmos na Bíblia, nós baseamos toda a nossa fé, a nossa vida nas nossas experiências, no nosso dia a dia. Isso nos engana. Houve a história de um japonês que depois do final da Segunda Guerra Mundial, eu não tenho a exata quantidade de anos, mas foi entre 20 e 30 anos que esse japonês ficou dentro da floresta, vestido de soldado, com a arma na mão, querendo guerra. A guerra acabou em 45, em 1960 e pouco, as pessoas estavam tentando ir até ele para tirar ele de lá e não conseguiam, porque ele ainda se via em guerra. E a guerra já tinha acabado. E muitas vezes a pessoa já foi libertada por Cristo, a guerra já acabou, a pessoa já está no reino de Deus e a pessoa fica pensando que não está, que ainda está na mão do inimigo, não sabe se vai ser salvo ou não, ainda está insegura e já foi liberta. Isso pode acontecer, porque você está baseando toda a tua vida na tua experiência e não na palavra. Você vê a tua vida, eu sou uma pessoa pobre, eu estou desempregado, eu não ganho nada, ninguém dá a mínima por mim, minha vida é assim, sem nexo, sem coisa. E você baseia toda a tua experiência nisso que você é, o que você está vivendo, quando você devia estar baseando na palavra. Nesse mundo a igreja é pobre, a igreja é perseguida, a igreja é marginalizada, é zombada, ridicularizada, mas quem é a igreja? Os filhos de Deus, os reis e sacerdotes do Senhor. Mas aí a igreja fica baseando na sua experiência, é na palavra. Olha o que diz a palavra, Colossenses capítulo 1, verso 12, dando graças ao Pai. Irmão, você dá graças a Deus pela sua salvação? Todo dia, irmão, acorda de manhã, não importa se você está com problema ou com dificuldade, Senhor, muito obrigado, porque eu sou salvo, que o Senhor me salvou, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Meu Deus, que texto é esse? Dando graças ao Pai que nos fez idôneo. O que é idôneo? Capaz, capacitado, adequado, preparado. Que coisa! Nós, pecadores, simples e pobres e modestos, nós que não somos ninguém, que não somos nada, que não temos grande intelecto, nem posição social, nem financeira, nós, pessoas desconhecidas, sem importância alguma, Deus nos fez capacitados, preparados, adequados para participar da herança. Até aí já é maravilhoso, né? Herança, herança? É, uma herança eterna que, diz Pedro, não pode murchar. Uma herança, mas que herança? Herança dos santos. Herança dos santos? É. Aonde? Na luz. Sabe o que Paulo está falando, irmão? Lembra quando Jesus diz, virão muitos do Oriente e do Ocidente e vão se assentar com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. É você. O que ele está falando é o seguinte, você vai se assentar com Paulo, com Pedro, com João, com Isaías, com Abraão, com Davi. Rapaz, você foi capacitado para participar da mesma herança dos grandes homens e mulheres de Deus na história. Você, eu,
Você não vê nada nesse texto? Se você não vê nada nesse texto, eu não tenho mais esperança. Não é possível. Que coisa maravilhosa! Você vai estar na luz, participando da mesma bênção com os maiores e melhores homens que já pisaram essa terra. Homens, como foi dito sobre Jesus, que João disse que eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Homens que nós não somos dignos de desamarrar as sandálias deles, nós vamos sentar com eles e participar da mesma herança com eles. Por isso, irmão, olha, às vezes a gente fica falando assim, não, mas, poxa, era Paulo, né? Paulo, era João. Irmão, Paulo, João, eram tão cristãos quanto nós. Vão participar da mesma herança. Somos tão santos quanto eles, em posição. Tivemos a mesma salvação que eles. Então não podemos ficar idolatrando pessoas e nem dizendo, não, mas eles, nós somos a mesma herança, a mesma família, somos cristãos, irmãos com eles. E Deus nos capacitou para participar dessa herança maravilhosa. Continua o texto no versículo 13, falando dessa grande salvação. Como que Ele nos fez idôneos, capacitados para participar dessa herança. Versículo 13. Ele, Deus, o Pai, Ele nos tirou da potestade. Eu gosto mais daquela versão que fala império. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha o que é salvação, irmão. Existe o império das trevas e o reino de Deus. O império das trevas, Satanás é o imperador das trevas, o usurpador, aquele que tem controlado as almas dos homens, que tem escravizado os homens debaixo do seu poder, debaixo do pecado, debaixo do domínio, do medo da morte. Satanás, nós estávamos no império dele. Veja o que é salvação. Nós estávamos no império do diabo. Novamente eu peço para você se examinar. Você reconhece que estava no império das trevas? E no outro tempo? Você sabe que tem gente que diz que é evangélica, gente que diz que é cristã, que faz parte da salvação, mas nunca reconheceu que esteve nas trevas. Que esteve no império de Satanás. Tem gente que acha que o império de Satanás é só aquelas igrejas satânicas, que tem aquela imagem do diabo bem grande, e que elas vão lá no escuro, vestidas de preta, e fazem aqueles rituais de magia negra. Isso é o império das trevas. Não. Sabe o que é o império das trevas? O catolicismo, o espiritismo, o budismo, o islamismo, o hinduísmo e até mesmo o meio evangélico, onde pessoas não são regeneradas, mas são apenas religiosas. O império das trevas alcança toda a humanidade, todas as falsas religiões, toda a moralidade, a decência e a vida sem Deus. Um satanista está no império das trevas, assim como uma dona de casa e um pai de família decente estão no império das trevas. Então nós, irmãos, estávamos no império das trevas, nós estávamos dominados pelo diabo. Até mesmo você, cujos pais eram cristãos, que foi criado na igreja, nasceu na igreja, foi batizado quando era bem pequenininho, nem lembra direito. Até você estava no império das trevas. Pessoas podem estar dentro da igreja e estar no império das trevas, porque o que Satanás faz, como o irmão orou na oração, ele cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz da glória do Evangelho. Então eu estava no império das trevas, dominado por Satanás, cegado pelo diabo, na escuridão, não via coisa alguma. Você reconhece que você estava no império das trevas? Você reconhece que numa época da sua vida você era cativo do diabo?
Você servia o diabo. Quer ver uma coisa que o ser humano normal não aceita de jeito nenhum? Fala para ele que ele serve o diabo, para você ver a briga que você vai arrumar com ele. E o religioso também não aceita não. O quê? Eu servi o diabo? De jeito nenhum. Não servia diabo nenhum. Mas o convertido, o regenerado, ele sabe. Eu servia o diabo. Eu servia o diabo. Eu estava no império das trevas. Porque servir o diabo, irmão, volto a lembrar, não é você adorar uma imagem do diabo. Se você adorar uma imagem de uma santa, chamando ela de senhora e fazendo oração a ela, você está servindo o diabo. Se você acredita que as suas boas obras, o seu mérito, a sua moralidade, a sua, sei lá o que, te apresenta diante de Deus, você está servindo o diabo. Nós estávamos no império das trevas, dominado pela escuridão. Os laços satânicos envoltos na nossa alma, completamente presos. E é uma prisão tão terrível que a pessoa está presa, mas acha que é livre. Já viu? A pessoa está bebendo, está usando droga, está fumando, está saindo, está fazendo sexo e acha que é livre. E Satanás com aquelas correntes invisíveis prendendo as almas. E a pessoa se divertindo achando que está livre. Nós estávamos presos com correntes, com aquela bola do prisioneiro nos nossos pés, sem nenhuma esperança. Além de não podermos quebrar os grilhões do diabo, o que era pior, nem queríamos quebrar. O homem é tão preso que ele nem sabe que ele é dominado e nem deseja liberdade. Prega o evangelho na rua, quando a gente faz ar livre, aí prega, vê se alguém quer esse tipo de liberdade. Não, eles querem liberdade para pecar. Então nós estávamos presos, nem sabíamos que estávamos presos e nem desejávamos ser livres. Não pedimos nada, meus irmãos. Não queríamos nada. Estávamos na nossa vida. Quando o Senhor veio e nos arrancou do império das trevas. Só Deus pode fazer isso. Só o Senhor. Ninguém pode arrancar uma alma da mão do diabo. Só o Senhor. Ele nos arrancou desse império. E aí você vê uma coisa impressionante. Arrancar do império das trevas é meia salvação. É meio caminho. Se o Senhor tivesse só arrancado a gente da mão do diabo, já não seria uma grande obra? Já não ficaríamos felizes? Mas não, Ele arrancou, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do seu Filho amado. Ele nos tirou e não nos deixou assim, ao léu. Ele nos tirou e nos transportou para o reino do Filho amado dele, o Filho de Deus. Nós éramos inimigos dele, nós éramos cativos, e ele nos libertou e nos trouxe para a sua luz, para o seu reino. Isso é salvação. A posição que você está agora, meu amado, você que crê no Senhor Jesus Cristo, você que tem o Espírito Santo, que viu tua vida transformada, a posição que você está agora, você está no reino de Deus. É por isso que não existe perder salvação. Porque Deus não é um Deus de brincadeira, não é um Deus que faz as coisas pela metade. Se Ele arrancou você das trevas e transportou você para o reino dEle, jamais alguém vai entrar lá no reino de Deus e tirar você e lançar você no reino das trevas novamente. Jamais. Nem mesmo você. Porque Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar. Você nunca vai querer se afastar do seu Salvador e do seu Senhor, porque o Espírito de Deus o santifica. Você não vai querer abandonar a fé. Quem abandona a fé nunca foi crente. Você nunca vai querer abandonar o teu Salvador.
E ainda que Satanás arregimentasse todos os seus demônios e formasse um exército e tentasse invadir o reino de Deus para pegar a tua alma e levar para ele de novo, seria impossível. Impossível. Você está seguro nas mãos do Senhor. Isso é salvação, irmãos. Isso é salvação. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E as pessoas não entendem isso. As pessoas dizem, olha que coisa absurda. Quando se vai dar algum destaque, alguma coisa que foi feita na igreja, qual é o testemunho que se dá? Eu era pobre, hoje eu sou rico. Eu trabalhava, era um assalariado, agora eu ganho 20 salários mínimos, eu comprei uma propriedade, ou agora eu sou comerciante. Meu irmão, o que é isso? Isso não é nada. O grande e bom testemunho é: eu estava no império das trevas e agora eu estou no reino de Deus. Esse foi o grande milagre. Essa foi a grande maravilha. Que nós, irmãos, possamos entender isso. Olha o versículo 14. O que é salvação? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Salvação é isso, é remissão dos pecados. Todos os nossos pecados foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Houve um perdão completo, um perdão total, do passado, do presente e do futuro. Tudo perdoado. Isso é salvação. O crente comete um pecado, será que Deus vai me perdoar? Você não lê a Bíblia? Será que Deus vai te perdoar? Deus já te perdoou, meu amado. Todos os pecados foram perdoados. Agora você os confessa para você manter a sua boa consciência diante do Senhor. Tem gente que acha, irmão, que o perdão do pecado depende da confissão. Sim, a confissão geral, a confissão de pecado geral, o seu arrependimento, mas não a confissão específica. Um exemplo. Ontem você pecou? Você diz assim, não lembro, mas você pecou. Não tem nenhum dia que o ser humano não peque. Mas você confessou o pecado que você pecou? Não confessei não. Mas você foi perdoado assim mesmo, pelo sangue de Cristo. Se dependesse de salvação, de perdão, cada pecado que a gente cometesse, pedir perdão para ser perdoado, a gente estava perdido. A gente ia para o inferno. Porque a gente não confessa nem 1% dos pecados que a gente comete. Mas o sangue de Jesus já cobriu na cruz todos os nossos pecados. Louvado seja o seu nome. Remissão dos pecados. Irmãos, salvação. Salvação é o mais importante, é o mais glorioso. É a maior obra. É o que mais precioso nós temos. E um dia nós vamos ver isso de modo completo e total. Hoje nós vemos de modo parcial. Mas entenda bem, se você estudar a palavra, você vai perceber, pelo menos uma parte, da grandeza da tua salvação. Isso vai te alegrar. Isso vai te fortalecer. Isso vai te libertar do desânimo, do medo, da insegurança. Milhões de crentes hoje, de evangélicos hoje, vivem na insegurança. Não sabem se vão para o céu ou não, porque acreditam numa salvação parcial, numa salvação que vai depender muito. Mas quando você acredita numa salvação completa, perfeita, plena, total, você descansa no Senhor. Você se alegra em Deus. E você sabe, venha o que vier, eu estou no reino de Deus, onde Satanás não pode invadir. Sabia que o diabo não pode invadir o reino de Deus? O diabo não pode tocar, diz em 1 João 5,
que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, pode nem tocar. Nós só estamos protegidos por Deus, pelo Senhor, e que a gente possa estar sempre se alegrando nisso, sempre meditando nisso, nos preparando, irmãos. Isso é muito importante, porque à medida que você valoriza isso, você vai passar isso para os ímpios, você vai passar essa alegria, você vai passar essa gratidão, com a tua vida, até muito mais do que com as tuas palavras, e aí você vai transmitir o que você tem, você vai ofertar e oferecer para aquele que não tem, e aí Deus vai começar a te usar para tirar outros das trevas, transportar para a luz. Que nós possamos, irmãos, nos alegrar no Senhor, que nós possamos nos alegrar na grande salvação que Ele nos deu.